Coletiva com o goleiro Felipe Alves. Obrigado, Felipe, por ter vindo. Na semana do duelo contra o Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente começa com a pergunta da Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Felipe, não estamos conseguindo vencer em casa. Nos 2 últimos jogos com público, perdemos por um placar extenso. Como você analisa esse momento, essa sequência? Segundo turno do Campeonato Brasileiro é sempre mais difícil do que o primeiro. Não é porque o primeiro foi muito bom que o segundo tende a ser também. Eu acho que ganhar e perder faz parte. As equipes que estão embaixo da tabela estão fazendo de tudo para sair da zona, para poder ocupar a posição de quem está acima da tabela. Eu acho que hoje a parte de baixo do Campeonato Brasileiro está muito mais disputada do que a parte de cima. Então, futebol não tem lógica, não tem muito segredo e a gente sabe que é difícil o tempo todo. E o segundo turno é sempre mais difícil do que o primeiro. Então, tá atento a isso e procurar recuperar esses pontos perdidos o mais rápido possível. O Charles Gaspar, da Expresso FM, pergunta o seguinte: o Fortaleza vai enfrentar um adversário que vem de muita pressão, que é o Grêmio, e ele pergunta para você, onde o tricolor cearense pode tirar proveito dessa situação? Cara, pressão todos os jogos o tempo todo. Eu acho que não só pro Grêmio, pra gente também. Tem dois, 3 jogos que a gente não ganha em casa, então é pressão para eles que estão na zona, que tem jogo a menos, é pressão pra gente que não ganha em casa ainda desde quando voltou o torcedor. Eu acho que esse é o Campeonato Brasileiro, não tem para onde você correr. Você tem que resolver o problema quarta, você tem que resolver o problema domingo, você tem que ganhar quarta, você tem que ganhar domingo. É a sequência que a gente tem, é o futebol, é o segundo turno. E Campeonato Brasileiro é isso. Você tem que dar o seu melhor todos os dias, todos os jogos e fazer valer a pena a superioridade e ter calma, tranquilidade que as vitórias vão voltar a acontecer. Anderson Azevedo, futebolês. Felipe, qual a explicação para os últimos jogos ruins feitos dentro de casa? Nos últimos 3 jogos, ele avalia, pelo Brasileirão, foram 8 gols sofridos e nenhum feito. É difícil de explicar porque assim, a gente já ganhou jogando mal e ninguém pergunta por que você ganhou jogando mal. E aí quando perde parece que você está jogando mal de sacanagem. E não é assim que funciona, cara. Eu acho que tem os jogos que a gente joga bem e não ganha, tem os jogos que a gente joga mal e ganha, e é o que acontece. O segundo turno é muito difícil, o Campeonato Brasileiro é difícil, não tem uma explicação. Se tivesse explicação, não precisaria ter coletiva, a gente estaria tudo respondido, tudo certo e vida que segue. Então, como eu falei, ter calma, paciência, continuar com a mesma humildade de sempre, seguir jogo após jogo, dar o nosso melhor, que eu tenho certeza que as vitórias vão voltar a vir. A gente está muito próximo do fim da temporada, do fim do campeonato, e eu tenho certeza que se a gente manter a pegada que a gente está tendo dentro da competição, no final do ano tem tudo para a gente alcançar os nossos objetivos, e no final do ano alcançando os objetivos, toda essa dúvida, desconfiança e suposta pressão cai por água abaixo e todo mundo acaba voltando a ser o super-herói de sempre. Ézio Rodrigues, Rádio Pitaguari AM. Com toda essa crise envolvendo o aniversário de quarta-feira, que é o Grêmio, o que vocês, jogadores e comissão técnica, avaliam sobre esse jogo? O que é que o Fortaleza pode fazer de diferente? Será um jogo fácil ou complicado? Jogo fácil não existe. Será um jogo que as duas equipes vão buscar a vitória o tempo todo e fazer o que o jogo pede o mais rápido possível, ter o entendimento da partida, fazer a leitura, saber aproveitar as situações favoráveis que a gente tem diante do adversário, né, que se encontra numa situação delicada, que é a zona do rebaixamento, e usar isso a nosso favor. Ter calma, tranquilidade, saber ficar com a bola, saber matar o jogo, saber aproveitar as oportunidades que a gente cria, que a gente tem criado bastante, só não tem conseguido concluir tão bem, e eu acho que é isso. Dentro dessa calma e paciência, focar no mais importante, que é a vitória, porque quando você ganha, todos esses tipos de dúvidas e perguntas, às vezes meio sem sentido, elas desaparecem. Robson Cardoso, Web Rádio Voz do Repórter. Felipe, na sua ótica, com toda a sua experiência vestindo a camisa do Fortaleza, o que de fato tem sido o maior complicador da equipe neste momento de oscilação na competição? Há uma razão? Há uma razão, sim. Eu acho que, cara, é complicado porque, assim, o time que ganha quarta e perde domingo. Quarta-feira todo mundo presta, domingo ninguém mais presta. É complicado você fazer essa autoanálise, essa avaliação. Por que o time que ganha quarta é bom, joga bem, encanta, e o time que perde domingo, né, tem um motivo, tem que ter uma crítica, tem que ter algo que não está certo, tem que ter algo que não está correndo bem. A gente disputa uma competição que são 38 jogos no ano e o perder e ganhar faz parte. Então, não existe problema quando perde, assim também como não está tudo bem quando ganha. É uma sequência muito difícil, dentro de um dos campeonatos mais difíceis que tem,
E a gente está dando o nosso melhor, como eu falei, com muita humildade, muito trabalho, jogo após jogo, seguir fazendo o que a gente vem fazendo, trabalhando, evoluindo. A gente vai ter uma sequência de viagem agora muito complicada e difícil, né? Diante do jogo da Copa do Brasil que vai ter também nesse longão aí que a gente vai fazer. Então, como eu falei, se preparar muito bem, descansar muito bem, entender as situações dos campeonatos, né? Saber discernir bem brasileiro e Copa do Brasil. E não tem segredo, cara, não tem segredo. E como eu falei, o time que ganha quarta não é o melhor time do Campeonato Brasileiro e o time que perde domingo não é o pior time do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a galera tem que entender isso, entendeu? Não existe mais nem menos. Existe aquilo que a gente está fazendo para alcançar os nossos objetivos no final do ano. Mário Kempis, blog do Kempis. Já são mais de 2 meses sem ganhar em casa pelo Campeonato Brasileiro. Isso logo depois de o Fortaleza assumir o status de melhor mandante da competição. O curioso é que, pela Copa do Brasil, o Fortaleza ganhou as 2 partidas dentro de casa, que foi contra o CRB e o São Paulo. Na sua opinião, qual o motivo de o time ter voltado, do time não ter voltado a vencer nesses jogos pela Série A? Há algo que não está sendo feito? Para ganhar precisa fazer gol. Se tem algo que não está sendo feito, é os gols. Brincadeira, senão vai parecer que eu estou jogando a culpa no ataque e eu não faço isso. Muito pelo contrário, a gente é uma equipe, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Eu acho que eu respondi essa pergunta antecipadamente com a outra, cara. Eu acho que futebol não tem segredo. Futebol a gente ganha e a gente perde. E não é porque era a Copa do Brasil que a gente ganhou em casa, que agora é brasileiro que a gente perdeu, que muda alguma coisa. A vitória é vitória e a derrota é derrota. Eu acho que é esse tipo de pergunta que eu falo que é um pouco vaga, sem sentido, porque é o ganhar na quarta e perder domingo, que eu acabei de explicar na pergunta anterior. Não tem explicação. Tem o próximo jogo que a gente tem que ganhar e ganhando o próximo jogo ninguém vai lembrar o que aconteceu no jogo anterior. Pra gente finalizar, Jorge Thelma, a voz da fé e Tarde Tricolor. Você foi atrapalhado no primeiro gol do Flamengo por algum jogador adversário? Uma bola muito rápida de primeiro pau, tentei agredir a bola, teve um pouco da obstrução do Vitinho com o Crispim, mas é lance difícil de avaliar, de pontuar como falta, é trombada de jogo, e às vezes você está com o olho na bola, não dá tempo de você se posicionar ou orientar, um lance muito rápido, que acabou resultando no primeiro gol do Flamengo. Para alguns foi falta, para outros não, um lance muito rápido, difícil, só quem está ali dentro sabe que é um estalar de dedo para o lance acontecer, e foi isso, cara, é futebol. É isso, Felipe, muito obrigado.